Olá, hoje nós vamos dar início à última etapa do nosso estudo sobre o Apocalipse, um estudo bem resumido, e vamos falar do outro lado do Apocalipse. A gente está acostumado a ouvir falar do Apocalipse sempre como o livro da ameaça, o livro do juízo de Deus, o livro do castigo, o livro do fim do mundo, e esquece que o final do Apocalipse não é nada disso. O final do Apocalipse é a concretização da esperança. É Deus respondendo definitivamente à esperança do seu povo. Então nós vamos ler hoje o final do Apocalipse, especialmente o capítulo 21, e vamos refletir sobre isso e vamos ver o que Deus faz diante de uma realidade dura para nós. Então, se você está sem a sua Bíblia, vá lá buscar a sua Bíblia. Dê uma pausa no vídeo, busque a sua Bíblia que nós estamos esperando, tá bem? Muito bem, agora que você pegou a sua Bíblia, abra em Apocalipse 21, começando no versículo 1 até o versículo 8. Apocalipse 21, começando no versículo 1 até o versículo 8. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Palavra de Deus no livro da Revelação, capítulo 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esta é a palavra do Senhor. Então, antes de nós fazermos a nossa reflexão, vamos invocar a presença de Deus através do Espírito Santo conosco. O Senhor esteja com vocês. Oremos. Bondoso Deus, nós te damos graças por mais um dia, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo conosco agora, para que o nosso estudo reflita a Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua vontade, para nós nestes dias tão tribulados, nestes dias de preocupação e de angústia. Nós te pedimos isso mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, Teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Muito bem, gente, vamos olhar esse texto. Vamos ler e compreender o que ele está dizendo. Como a gente lembra, dos estudos anteriores, a linguagem do Apocalipse é uma linguagem fechada, compreensível para as comunidades, mas não totalmente compreensível para quem está fora delas. Cita tradições do Antigo Testamento, que a comunidade conhecia a partir do seu processo catequético, ou porque os judeus que lá estavam deviam se informar e ensinar isso à comunidade. Vamos entender então o que o texto está dizendo. Depois de ter visto tantas coisas acontecerem, Deus revela ao vidente João o final da história, o final dessa história.
Quando ele diz assim, vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, o que havia não existe mais. É uma coisa nova agora. Novo céu, nova terra. Não é mais aquele antigo céu, nem aquela antiga terra. Não é mais aquele universo do império, não é mais aquele mundo que a gente vivia. E tem aqui uma expressão interessante, que diz assim, o mar já não existe. Não, não é que não vai ter praia, não é isso. É que o mar, para os povos da Judéia, que viviam no interior, mesmo tendo um litoral, eles não eram marinheiros, não tinham náutica marítima, com exceção dos fenícios e alguns filisteus. Então, aquele povo, o mar era algo terrível, algo desconhecido. As suas lendas falavam que lá vivia o Leviatã. O Leviatã é um animal do mal. Também era pelo mar que toda a relação com Roma acontecia. Ou seja, o comércio, a vinda e volta das tropas, quase tudo isso acontecia pelo mar. Era pouca relação por terra, tanto pela distância quanto pelos riscos de uma viagem longa. Então o mar era o contato do império, da cidade santa, da cidade grande de Babilônia, não é? Com aquele povo. Ou seja, era o mar é que colocava eles em relação com quem os oprimia. Então é por isso que diz que o mar não mais existe. Não há como chegar até nós, o inimigo. E aí ele vê algo muito bonito. Ele vê algo que a gente lê e não percebe o que ele está dizendo. Ele diz que viu também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E era o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus estará habitando com os seres humanos, e os seres humanos serão povos de Deus, e Deus estará com eles e será o Deus deles. E não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá morte, não haverá luto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. De novo dizendo, olha, aquilo que tinha, aquilo que nos causava mal, aquilo que nos oprimia, aquilo que nos deixava ansiosos, tudo isso passou. Mas olha que bonito, a cidade santa, a nova Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída pelos romanos. E depois, na visão anterior, nós vimos no capítulo 18, da destruição da grande cidade, Babilônia, a grande cidade, e nós vimos que era Roma. Aquela cidade grande do poder maligno acabou. E vem agora do céu uma nova Jerusalém. Se os romanos destruíram Jerusalém, Deus vai uma nova Jerusalém, uma nova cidade. E ela vem como noiva, enfeitada para o seu noivo. Olha, se vem do céu, quem é o noivo? O noivo é a figura de Jesus, que sendo humano e divino, acolhe então a nova cidade e lá estabelecerá o seu reino, o seu reinado. Não está falando da Jerusalém de Israel, não está falando de que vai cair uma cidade do céu, está dizendo que aquela antiga cidade que foi destruída, Deus reconstrói, ao mesmo tempo que destrói a cidade maligna. É nessa relação de comparação entre cidade maligna e cidade santa que está o núcleo dessa mensagem. Há um novo mundo nascendo. Surge um novo mundo pela obra de Deus em atenção àquilo que as comunidades clamavam. Bem, e que seria o tabernáculo de Deus com eles. O que é o tabernáculo, gente? Lembra que no deserto, no Êxodo, o povo caminhava e acampava, e eles montavam uma tenda específica chamada tabernáculo, onde colocavam a Arca da Aliança, que era significando o lugar onde Deus estava no meio do acampamento. Ou seja, o tabernáculo era o sinal da presença de Deus no meio do povo lá no Êxodo. Além da nuvem, além do fogo no Sinai, mas principalmente quando eles estavam no meio do deserto, o tabernáculo montado era onde os sacerdotes acolhiam o povo, faziam o sacrifício, era onde Moisés ouvia o povo. Então o tabernáculo é o símbolo da presença de Deus.
Então, dizendo que agora é o tabernáculo de Deus, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, significa que Deus realmente estará habitando com as pessoas, com os seres humanos. Será uma nova cidade, será um novo mundo. Não vamos pensar nisso apenas como o final do mundo, o final da história, porque esse final do mundo, nem Jesus soube quando será. Só o Pai sabe. Jesus disse isso. Então, o que esse texto está dizendo naquela realidade das comunidades que nós ouvimos e estudamos nos outros encontros, é que aquilo tudo que está se vivendo terá um fim. E haverá uma coisa nova que Deus estará enviando e trazendo para nós. É o que nós chamamos de reino de Deus, reinado de Deus. Mas o reinado de Deus tem um mistério. Ele já está no meio de nós, como disse Jesus, mas ainda não chegou. Então nós estamos nesse momento de já agora está o reino de Deus, mas ainda não está pleno o reino de Deus. Fala então do final daquela situação dramática das comunidades e que fala também o final da situação dramática que nós vivemos, a humanidade, hoje e sempre. Né? Desceu do céu a Nova Jerusalém. Como noivo enfeitado para o seu noivo, Jesus, o Cristo, estabelece então o seu reinado, o reinado de Deus, na nova cidade. Nova cidade, novo mundo. Hein? Nova cidade, novo mundo e novo tempo. Tudo que havia antes passou, tudo é novo agora. Olha o que está escrito. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, tudo está feito, está concluído. Toda aquela situação dramática vista através das visões de João, agora se completa, está tudo feito. E aí, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem está falando? Quem é que está falando? Jesus. Na linguagem joanina, Jesus é o princípio e o fim. Por quê? No prólogo do Evangelho de João, diz logo ali: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, logos, no grego, palavra em português. Palavra que no Evangelho de João é a identificação de Deus se revelando em Jesus Cristo. Estava lá no princípio e está agora no fim. Né? Essa é a lógica. E como é que a gente garante que é Jesus? Pelo que diz depois do texto. Diz assim: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Lembra do episódio da Samaritana? Se você não lembra, dá uma lida lá em João 4, Evangelho de João 4. Na conversa com a Samaritana, há um momento que Jesus fala assim: eu lhe darei a água da vida, a água viva, a água da qual você nunca mais, que beber nunca mais terá sede. Se você beber, nunca mais terá sede. Fonte da água da vida. É uma fonte que existe lá na Cidade Nova. A vida permanente, né? Então, é Jesus que está aí falando. É Jesus que, no fundo, está falando com João. A voz forte que está sentada no trono. E aí ele fala de que o vencedor vai herdar estas coisas. Serei o Deus dele, será meu filho. Quem é o vencedor? Vamos ver quem é o vencedor. A gente tem que achar que o vencedor é aquelas pessoas boazinhas, aquelas pessoas que não faziam mal, aquelas pessoas que... Não, o vencedor é aquele que permaneceu fiel à palavra de Deus, apesar da tribulação. Por isso é que ele venceu a tribulação, por isso é que é vencedor. O vencedor não é só uma questão de postura moral. O vencedor é uma atitude de visão de mundo, uma atitude de visão da vida, uma percepção da vontade de Deus neste mundo. Este é o vencedor, aquele que permaneceu fiel apesar da tribulação. No caso das comunidades, aquele que permaneceu fiel apesar da perseguição, tanto pela sinagoga quanto pelo império. O vencedor é aquele que se mantém fiel e confia em Deus. Estes serão chamados filhos por Deus, no novo tempo, no novo mundo. Mas há outro lado da humanidade. Há os covardes,
os incrédulos, os abomináveis. Abominável é aquelas pessoas ruins demais, que não dá pra gente falar, é abominável. Assassinos, imorais, feiticeiros, pessoas que achavam que podiam manipular a natureza e mudar a realidade. Isso é feitiçaria, isso é magia. A realidade é essa, eu faço aqui umas palavras, e faço uns gestos, e faço não sei o quê, e jogo uma luz, e passo uma fumaça, e a realidade muda. Isso é feitiçaria. Que era a base de muitas crenças, de muitas religiões no tempo do Apocalipse, no tempo que foram escritas as palavras do Apocalipse. E muita gente na igreja se misturava com isso. Porque é aquele negócio, a gente vai onde alguém fala de uma garantia de esperança para a gente. Onde a gente fala aquilo que a gente quer ouvir. E às vezes Deus fala aquilo que a gente não quer ouvir. Os profetas sabem disso, tanto é que todos eles foram perseguidos. Então, os idólatras, aqueles que idolatravam o poder, aqueles que idolatravam falsos deuses, os mentirosos, aqueles que usavam da palavra para enganar as pessoas. Não é dizer assim, diz aí no telefone, me estão me chamando, diz que eu não estou. Isso aí não é mentira. Mentira, aqui no texto, mentira é exatamente você usar da inverdade para manipular e dominar as pessoas, para enganar as pessoas. Está bem? Enganar no sentido existencial. Pense bem, há muita gente enganando as pessoas existencialmente com uma visão religiosa perigosa, fanática, que leva as pessoas a recusar a realidade, a querer viver num outro mundo, porque eles estão no mundo de Deus, não são deste mundo. Ora, o Cristo se encarnou neste mundo, é neste mundo que nós estamos, é neste mundo que a igreja vive. Então, todas essas pessoas, todos esses seres, essas coisas, vão estar no chamado, serão levados para o lago que está queimando com fogo e enxofre. Quem é esse lago que queima com fogo e enxofre? Fica pensando lá no inferno, como uma coisa eterna, o inferno, o lugar do castigo. Não. O lugar onde queima o fogo com fogo e enxofre era, naqueles lugares, naquele tempo, o lugar do lixo, era o lixão. Era um lugar onde eles jogavam o lixo da cidade. E, exatamente para evitar que o lixo traga insetos nocivos, ratos, doenças, essas coisas, haviam, digamos, funcionários públicos, né, que eram pessoas que eram pagas pela sociedade para manter o lixo queimando, manter o fogo para sempre. De modo que tudo que caía naquele lixo ia sendo queimado e destruído. Destruído, não voltava a existir mais, destruído. Por isso é que fala no final do texto a segunda morte. Tudo aquilo que fazia parte de uma situação de domínio maligno, como covardia, pessoal que qualquer ameaça, qualquer coisa muda de lado, né? E incrédulos, aqueles que não creem em nada, aqueles que ficam achando que o mundo é isso mesmo, não tem jeito, não há nada que eu possa fazer. Os abomináveis, os que são pessoas cruéis. Eram essas pessoas cruéis que eram os agentes do mal do império. Os assassinos, aqueles que tiram a vida, os imorais, aqueles que fazem da vida apenas o aproveitamento dos outros, sugar os outros, usar os outros, isso é imoralidade. O pessoal fica bem, quem fazia sexo. Não, tem nada a ver com isso, é quem usa as pessoas, seja no sexo, seja no comércio, seja usando a força de trabalho, isso é imoralidade. Essa coisa toda que era instrumento da malignidade está jogada no lixo. Foi fora, acabou, não existe mais, morreu, acabou, está no lixo, está queimando lá no lixo, não vai voltar mais para cá. A vitória final é de Deus. Então, gente, esse texto do Apocalipse está nos dizendo o seguinte: diante de uma realidade ruim e dramática, diante dessa angústia, diante da perseguição, diante da dúvida, diante da falta de perspectiva, diante do que vai acontecer comigo, Deus tem uma resposta. Tudo aquilo que faz o mal desaparece, porque há um novo tempo, há um novo lugar, há um novo mundo. É isso que o Apocalipse fala.
É assim que termina o Apocalipse, falando desse novo mundo. Você pode ler aí o resto do capítulo 21 e pode ler também o capítulo 22, e você vai ver que nada escapa a isso que eu disse. Um novo tempo, um novo mundo está chegando. Depois da grande tribulação, Deus faz novas todas as coisas. O importante é saber se você, se eu, se nós, se a humanidade está preparada para as novas coisas que Deus quer fazer. Porque se nós não estivermos preparados para isso, Ele vai fazer e nós não vamos ver, e vamos de novo, recorrentemente, cair no pecado, cair no espaço da morte, cair no espaço da violência, enfim, cair de novo nas mãos do império. Bem, gente, é isso. No próximo estudo, eu vou fazer uma espécie de paralelo entre isso que nós vemos no Apocalipse e a nossa realidade hoje. Uma tentativa de fazer uma reflexão sobre a esperança e animar vocês diante dessa crise complicada que nós vivemos e diante da crise que ainda virá, não só a crise da saúde com a pandemia atingindo o seu pico, mas o que vai acontecer com o mundo depois disso, porque muitas coisas estão mudando, nós não estamos percebendo, mas muitas coisas estão mudando. Poderá ser a Nova Jerusalém que vem chegando, poderá ser a Roma se fortalecendo. Vai caber a nós, a cada um de nós, diante das atitudes que vai tomar, para que seja uma coisa ou outra. Até o próximo encontro.